O assunto de hoje é sobre as funções oxigenadas. Vamos fazer uma viagem, uma abordagem interessante sobre as mesmas. A primeira função que veremos são os sais carboxílicos. O sufixo dos sais carboxílicos tem esse padrão oato-decátion. Por que decátion? Porque pode ser o sódio, pode ser o potássio, pode ser qualquer cátion que for conveniente naquele momento. Eles basicamente são sais, produtos da neutralização de ácidos carboxílicos com bases. E aí a gente tem todo o destaque para o etanoato de sódio, que você tem aí com a borda em vermelho. Você vê que tem dois carbonos, portanto ET, a ligação entre os carbonos é simples AN, e ele é um sal carboxílico, então ele termina com OAto. E no caso o sódio é o cátion, então é etanoato de sódio. Agora, os sais carboxílicos, eles têm um protagonista, eles têm uma estrela, que são os sabões. Veja que interessante, você tem na ponta da direita destacada em azul a parte polar do sabão, né, a parte hidrofílica. E destacado ali com a bolota vermelha, você tem toda uma cadeia hidrofóbica, uma cadeia apolar, e tudo isso serve para emulsificar os óleos e gorduras, tá? Então não se esqueça que os sabões são sais carboxílicos. Passando para a próxima, temos já a função éster, cujo sufixo é oato-deíla. Ele é muito parecido com os sais carboxílicos, só que ao invés de ter um cátion, você tem uma continuação da cadeia carbônica. E os ésteres são muito especiais. Você tem ésteres de cadeia média que servem como aromas e essências da natureza. Então o aroma do abacaxi, né, vários aromas das frutas são ésteres de cadeia média, né? Você tem ali também o removedor atual dos esmaltes, né? Se você comprar um removedor, ele vai ter ali como principal solvente justamente esse éster, que é o etanoato de etila, também conhecido como acetato de etila. E também cabe dizer, num contexto mais bioquímico, que os lipídios são triésteres de cadeia longa. Tanto os óleos quanto as gorduras são ésteres, então é uma função orgânica bem importante que você saiba identificar e que você também tenha esse repertório, né, para entender, né, do contexto químico e bioquímico. A próxima função orgânica é o éter. Cuidado, porque o nome é parecido com o anterior, que é o éster, mas agora estamos falando de éter, que tem um oxigênio entre dois carbonos, e esses carbonos não podem ter um grupo carbonila, que é justamente aquele grupo C dupla O. Então veja aí o metoxietano, né? O nome dos éteres também é um pouco diferente, justamente por ter um O entre cadeias carbônicas, você coloca o sufixo no meio da palavra. Então fica met, de cadeia pequena, oxi, no caso o oxigênio, e esse etano é justamente a cadeia maior que você tem nesse éter com sufixo de hidrocarboneto. Tá? Coloquei outro exemplo ali também, o etoxietano, e você tem ali dois carbonos, um de cada lado. Uma curiosidade rápida sobre os éteres é que eles têm baixo ponto de ebulição, são muito voláteis, e antes eles eram usados como anestésicos locais, quando você tinha uma pancada, um hematoma. Então o esportista muitas vezes passava um pouco de éter na perna, ele volatilizava rapidamente e fazia aquele efeito gelado instantaneamente. É isso.